A palavra sagrada. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, 58. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 9, versículo 5. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Numa tentativa de sondar o mistério de Deus, de explicar o que não pode ser explicado e de abranger o que não pode ser abrangido, o homem usa palavras. Mas as palavras jamais podem explicar Deus. Jamais haverá uma palavra que seja Deus. Nem mesmo a palavra Deus é Deus, e nem as palavras mente, alma, espírito ou verdade, pois todas essas são efeitos objetivos para a pessoa que os anuncia. Em verdade absoluta, não há sinônimos para Deus. Esses que usamos são apenas atributos descritivos de Deus. Alma é um atributo da pureza de Deus. Espírito descreve a incorporalidade de Deus. Amor, mente, princípio e lei são facetas do Deus ser, mas nenhum desses termos são realmente Deus. Quando acabamos com essas palavras, não estamos mais perto de Deus do que estávamos antes. Nós não encontramos Deus e então partimos para outra palavra e mais outra e mais outra. Finalmente, percebemos que não podemos encontrar Deus em uma palavra, em nenhuma palavra fora daqui. Finalmente, voltamos-nos a uma palavra que contém o segredo das eras. Eu. Não é nem sujeito e nem objeto, e esse eu é o eu que eu sou, o conhecedor. É o conhecedor e o conhecido, quem conhece e é conhecido, e eu sou ambos, eu sou ele. Se todas as palavras que usamos como sinônimos de Deus realmente fossem Deus, o ambiente em que estaríamos repetindo essas palavras se encheria de iluminação flamejante, e nele não poderia haver nem doença e nem discórdia. Mas tudo o que fazemos ao repetir essas palavras é declará-las ou afirmá-las, e como nada acontece, elas não podem ser Deus. Não há palavra que possamos pensar que não seja um efeito do pensador. E o pensador tem que ser maior do que qualquer palavra que lhe possa pensar, anunciar, declarar ou escrever. Independente da palavra que proferimos, mesmo a palavra Deus, há um eu que a profere e algo a ser proferido. Depois que todas as palavras se vêm e vão,
e não podemos mais vê-las ou ouvi-las, o eu ainda permanece. Esse eu tem que ser maior do que qualquer pensamento que eu possa ter, ou qualquer conceito que eu possa manter, maior do que qualquer crença ou teoria que eu possa formular ou aceitar. Aqui, como em vários, se não todos, os livros do autor, eu com letra maiúscula é a consciência transcendente, Deus. E eu com letras minúsculas é o ego mundano. Qualquer palavra para Deus, exceto uma palavra, ainda levaria a algo como isso e eu. A única palavra que elimina tudo isso, menos a si mesma, é a palavra eu. Eu é a palavra definitiva por trás do que não podemos alcançar, porque esse eu é o pensador, o agente, a consciência, a causa, aquele que é. Não há palavra que expresse realmente Deus, a não ser a palavra eu. Se qualquer outra palavra for usada, ainda haverá um eu que a declara. E certamente esse eu que a declarou, pensou, inventou ou descobriu, será maior do que qualquer dessas palavras. E o que é isso, senão o entendimento da palavra eu que teve Moisés, líder e salvador do povo hebreu? Essa palavra era tão sagrada que seu uso era reservado somente para os altos sacerdotes. E eles não eram autorizados a anunciá-la, exceto em um dia do ano, quando então recolhiam-se no Santo dos Santos, no santuário interior do templo, e ninguém estava autorizado a estar lá para ouvi-la. Moisés guardou essa palavra cuidadosamente, pois sabia que os seres humanos a usariam falsamente. Eles a usariam para identificar a si mesmos como Jim, Bill ou Mary. Se fosse dito que esse eu é Deus, eles a traduziriam como Jim sendo Deus, Mary sendo Deus, ou Bill sendo Deus. E teríamos seres humanos agitando suas asas e anunciando o sacrilégio: eu sou Deus. Por essa razão, essa palavra eu foi mantida sagrada e secreta. Seu conhecimento foi mantido à parte pelos sacerdotes. E foi esse conhecimento que constituiu seu sacerdócio, esse entendimento de sua verdadeira natureza. Com essa compreensão, eles podiam administrar a necessidade daqueles que o procuravam, porque todo aquele que conhece esse eu, imediatamente desiste de toda preocupação pelos próprios problemas e pode então alimentar as multidões, suprir, sustentar e curá-las. Também o rei Salomão conheceu este segredo, e durante a construção de seu templo ele prometeu que, quando o templo estivesse pronto, aqueles que trabalharam nele teriam a senha que lhes permitiria viajar a lugares distantes e ter para sempre o soldo de um mestre. A ninguém era permitido saber essa senha, até que passasse por cada estágio dessa construção, desde aprendiz até chegar a mestre. Alusão à maçonaria, segundo o tradutor. Simbolicamente, isso significa que o ignorante e iletrado, o ser humano não espiritual, era o aprendiz, o grau mais baixo da evolução espiritual, e naquele estágio não poderia receber a senha, porque ela não lhe traria nenhum bem, mas se trabalhasse através dos vários estágios de humanidade, até que chegasse a um nível de discernimento, de mestrado
Então receberia a palavra, porque só então era capaz de entendê-la. E que sim era essa? Eu sou. Aqueles que conhecem o eu sou jamais terão que procurar o homem cujo fôlego está em suas narinas para nada. Qualquer um que realize o eu sou pode viajar para qualquer lugar do mundo, com ou sem bagagem. Todo o necessário lhe será suprido a partir de sua interioridade. Ele não tem que depender da caridade, da boa vontade ou influência de ninguém. Ele já carrega consigo tudo de que necessitará. Esse eu sou, conhecido por Moisés, por Salomão, Isaías, era o ensino secreto de Jesus. Eu tenho carne para comer, que vós não a conheceis. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu e meu Pai somos um. O Pai é maior que tudo. Em outras palavras, a nossa parte invisível é maior do que a visível. E o eu é maior do que o que somos, porque nós somos alimentados pelo eu que nós já somos. Essa não é mais uma palavra inventada pelo homem. Não é um outro poder, presença ou símbolo criado no tempo e no espaço. Esse é o eu que nós somos, que nos alimenta, seja em forma de livros, leituras, comida, roupa, lar e transporte. Tudo vem do eu. O apogeu da correta mensagem da verdade é quando vamos mais além de usar uma palavra como Deus e chegamos onde não há mais nada a não ser esse eu, o eu sou. E isso basta. Eu é Deus, não há dois. Ele, eu, revela-se a nós, algo quente, alegre e sagrado, toma lugar dentro de nós. Essa é a pérola de grande valor, e nós jogaríamos fora um tesouro desses para um amante de bugigangas montá-la numa moldura barata e usá-la como bijuteria? Sem o eu em nós é Deus. Se o eu em nós é Deus, o que há interno ou externo que possa contrariar a vontade de Deus? O que pode destruir a vida de Deus, ou destruir a mente ou o corpo de Deus? Há um Deus no alto dos céus? Há um Deus sentado numa nuvem? Há um Deus flutuando no ar? Há um Deus vagando pela terra? Eu não conheço nenhum. Nunca vi e nem ouvi falar. O único Deus que revelou a si mesmo é aquele que vem como a pequena voz silenciosa que é proclamada dentro de mim. Mas não há nada dentro de mim que não seja eu. Eu sou o único ser que eu sou, e se escuto a pequena voz silenciosa, ela só pode vir das profundezas do meu próprio ser. Mas não pode ser o que é chamado ser humano, ego. Tem que vir daquele ser em mim que eu reconheço como sendo divino. Se eu e meu Pai somos um, eu devo ser esse um. E, portanto, a menos que eu saiba que eu dentro de mim sou Ele, então não conhecerei Deus. Eu sou não o impetuoso e desavergonhado eu humano, que quer andar pelas ruas gritando eu sou Deus, mas o eu humano que secretamente e sagradamente recebeu a afirmação interna: silêncio, aquieta-te, eu sou Deus. Fica em silêncio. Não sabes que eu dentro de ti sou Deus? Jamais te deixarei. Eu vim para que possas ter vida,
e que a tenhas plenamente. Fica quieto, eu estou dentro de ti. Eu sou teu ser, eu sou teu pão, tua carne, teu vinho e tua água. Que tua mente silencie, que todos os temores se aquietem. Não há poderes externos a ti. Não há Deus em palavras ou pensamentos. Eu sou Deus. Essa é a pérola que devemos permanecer oculta para que não seja pisoteada. Porém, é uma pérola que deve ser compartilhada. E ela pode ser compartilhada somente com aqueles que são confiáveis e que a podem receber como sagrada, porque quando ela é dada à mente despreparada, essa mente quer usá-la para conquistar o mundo. Eu sou Deus, então quero 1 milhão agora, quero 10, 100 milhões. E por que não, se eu sou Deus? Mas a alma que está preparada ouve o sussurro: eu sou Deus e não preciso de nada. Eu não quero nada e tenho tudo o que preciso e o que quero. E as bobagens do mundo não me interessam. Não podemos ser esse eu que é Deus se ainda estivermos interessados em nome, fama e fortuna. Essas coisas podem vir até nós, mas quando acontecer, não daremos valor a elas. Enquanto houver um eu procurando Deus, ainda não teremos chegado em casa. Somente quando percebemos que eu sou Deus é que estamos em casa com Ele, em paz, pois quando sabemos que eu e o Pai somos um, não temos nada por nos inquietar, nada por temer, nada por odiar e nada por ressentir. Nem vida e nem morte podem nos separar do amor de Deus. Ao compartilhar essa pérola, pode ser que alguns que aprenderam sobre ela a usem mal e destruam a si mesmos. Eles não nos destruirão e nem destruirão o mundo. Eles destruirão a si mesmos. Mesmo assim, apesar de tais pessoas, essa verdade deve ser revelada para que aqueles que a podem aceitar sejam completamente livres, espiritualmente livres, na percepção da grande sabedoria que Moisés ocultou de muitas pessoas e que o Mestre foi crucificado por revelar. Eu sou isso, eu sou. Eu e o Pai somos um. Se a graça divina nos deu a sabedoria de aceitá-la, e somente a graça divina pode nos dar isso, aceitemo-la como sagrada, mantendo-a em segredo, sem anunciar ou deixar que alguém saiba que sabemos. Se falarmos a uma pessoa não desenvolvida e nem treinada na sabedoria espiritual, que Deus é o eu, ela pensará em seu estado não iluminado que nós estamos deificando um ser humano. E isso não é verdade. O ser humano tem que morrer para que esse eu, que é a sua verdadeira identidade, possa ser revelado em toda a sua pureza e plenitude. Esse eu que é Deus é o eu em você, é o eu em mim, pois há somente um eu, um ser. Há apenas uma vida divina que eu sou e você é. O caminho infinito ensina que uma pessoa nunca deve de dizer eu sou Deus, porque isso não é verdade. Nenhum ser humano é Deus. Se um ser humano fosse Deus, toda palavra que ele dissesse curaria os doentes, ressuscitaria os mortos, abriria os olhos dos cegos, mas isso ele não é capaz de fazer. Por quê? Porque um ser humano não é Deus. Mas quando ele volta para o reino de seu próprio ser, em paz e silêncio, e escuta a voz que ele fala,
Não temas, eu estou aqui. É Deus dentro dele proclamando sua voz, e então a terra derrete e o erro desaparece. Nós somos os instrumentos, as testemunhas da palavra de Deus, e essa palavra é eu. Mas não devemos dizer eu, nós devemos ouvir eu. Essas coisas são tão sagradas que não deveriam nunca ser anunciadas por ninguém. Elas só são verdadeiras se estiverem realmente dentro e forem ouvidas no santuário interior de nosso ser. Quando estamos em oração e sentimos essa atividade que mostra que Deus está em campo, uma cura ou um melhoramento pode ter lugar, porque nada pode atrapalhar o caminho do eu. Nada. Poderíamos falar dela de hoje até o juízo final e nada aconteceria, mas se ele anuncia a si mesmo através de nós, então ele se torna a palavra feito carne. A única coisa que cura é a palavra de Deus, e ainda que se use uma velha linguagem familiar, ela sempre vem como inspiração renovada, porque vem das profundezas da alma. Esse ensinamento não afirma que você e eu somos Deus. Este ensino revela o eu dentro de você e dentro de mim. Não por virtude de falarmos dele, mas por ouvirmos interiormente. E esta revelação não nos faz um com o Pai. Ela estabelece dentro de nós a percepção de que antes que Abraão fosse, eu e o Pai éramos um. Esse eu é a presença e o poder, e é onipresente e onipotente. É a manifestação de tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento, de tal modo que, se precisássemos sair de casa sem levar nada, poderíamos andar onde quiséssemos pelo mundo todo, se fosse esse o nosso propósito, e alcançar nosso destino, mas desde que não procuremos fora de nós mesmos, esperando que alguém nos ajude ou nos dê uma passagem ou um dinheiro. Tudo é possível para quem permanece no eu sou. Quando sabemos que o eu está aqui, lá e em qualquer lugar, podemos usar qualquer um ou todos os sinônimos de Deus: vida, verdade, alma, princípio. Não há diferença porque estamos meramente usando termos descrevendo atributos de Deus. No entanto, ninguém pode definir Deus para nós, porque Deus é indefinível. Nós não sabemos quem somos, somos um mistério até para nós mesmos. Há um eu dentro de nós que nunca foi conhecido por ninguém. Se, em sacralidade e segredo, mantemos protegida dentro de nós mesmos a palavra eu, aquilo que hospedamos secretamente nos recompensará abertamente, e todos os que chegarem em nossa presença sentirão um impulso divino. É como se uma voz dentro de nós falasse: eu dentro de ti sou Deus, e tudo que eu tenho é teu. Então descansamos na promessa de que o infinito invisível e interior é a fonte de nossa vida, que nos criou desde o princípio. Deus nos criou não pais humanos, mas Deus. Nós somos espiritualmente criados e espiritualmente formados, ainda que, para o sentido humano, mantenhamos um sentido físico dessa criação espiritual. Se aprendermos a olhar além do véu deste mundo e perceber que não dependemos de nada do mundo exterior, começaremos a compreender que o eu dentro de nós é poderoso. Não preciso ter fé em príncipes. Não preciso confiar no homem com o fôlego nas narinas. E nem preciso temer o que o homem me possa fazer,
porque carrego comigo o grande Salvador, o grande princípio, o eu do meu próprio ser, o eu que me criou e me mantém, o eu que é o verdadeiro pão da vida, minha carne, meu vinho, minha água, minha salvação e ressurreição. Se este templo do meu corpo for destruído, em 3 dias o chamado eu ressurgirá. Mesmo se eu estiver inconsciente, mesmo morto, o eu dentro de mim está vivo, e esse eu ressuscitará até mesmo meu corpo, se houver ocasião e necessidade. E o que é isso que restaura os anos perdidos para os gafanhotos? Eu. O que é isso que ressuscita nosso corpo, trabalho, lar, força, saúde e vitalidade? Eu. Há apenas uma única presença divina, um poder, e está manifestada nisso que sagradamente e secretamente chamamos de eu. O mestre teve grande dificuldade em transmitir essa ideia aos hebreus que seguiam as cerimônias, rituais, preceitos e dias sagrados, pois a eles foi dada pouca ou nenhuma iluminação. Toda a sua instrução tinha sido no campo da mente e no acompanhamento de ritos exteriores, e isso não é suficiente. O ensino espiritual deve entrar no coração, precisa estar na alma. Ele tem que ser mais sentido do que pensado, precisa ser compreendido intuitivamente. Só então podemos ter a palavra eu no sagrado e secreto abrigo do Altíssimo e aí permanecer com Ele. Se permanecermos no lugar secreto do Altíssimo e habitarmos com esse eu, deixando que esse eu habite em nós, deixando que esse eu inunde nossa consciência, ele transmitirá a si mesmo a nós e nos dirá: não sabes que eu sou Deus? Aquieta-te e sabe que eu sou Deus, eu em ti sou poderoso. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Estamos procurando algum outro Deus que não o eu por nossa saúde? Se estamos, perdemos a meta. A árvore da vida está verdadeiramente plantada no meio de nossa consciência, e tudo está contido nesta palavra eu. Sou eu, não tenhas medo, jamais te deixarei. Mantenhamos a palavra no centro de nosso ser, em nossa consciência, em nosso coração. Não vamos desfilar ou exibi-lo, senão o perderemos. Quanto mais silencioso e sagrado o mantermos, maior será a sua demonstração. Ninguém pode se vangloriar de Deus. Ninguém tem o direito de agir como se o segredo fosse sua possessão pessoal. É um segredo, mas não é seu e nem meu. É o segredo dos místicos de todas as eras. Foi conhecido por Lao Tzu na China, por Gautama o Buda. É o tema central de Shankara e é o tema central do ensinamento de Jesus Cristo, como foi revelado no Evangelho de João. É o tema central da vida de todo místico. A palavra eu é o segredo do desenvolvimento do místico. Mesmo antes de existir um conceito de Deus na mente do homem, eu, Deus, sempre existiu. Antes que houvesse seres humanos na Terra, o eu existiu como poder criativo de tudo o que existe. É difícil para uma pessoa aceitar essa ideia, a menos que haja uma resposta interior, algo que diga, sim, isso é o que eu sempre acreditei, mas não podia falar. Isso é o que eu sempre soube. Isso é o que eu sinto.
Eu é a palavra sagrada. É a presença suave e gentil, mas mesmo assim uma presença poderosa. Se tivermos um senso de correção sobre esta palavra sagrada, então poderemos mantê-la dentro de nós e viver para fora a partir do centro do nosso ser. Andaremos pela terra abençoando todos os que chegam a nós. Quando uma pessoa alcançou a realização de Deus, sua presença é uma bênção para os outros. E se é encarregado de cuidar de algum lugar consagrado, como uma igreja, templo ou sinagoga, a atmosfera de sua consciência permeia tudo. E até entrar nesses ambientes pode ser uma bênção. Qualquer lugar de adoração onde há um ministro, rabi, sacerdote ou qualquer pessoa verdadeiramente dedicada ao caminho espiritual da vida é solo sagrado. Tão sagrado que basta andar por ele para receber uma cura. Até as pedras proclamam com suas línguas espirituais: a presença de Deus está aqui. Não é um templo que consagra o homem, é o homem que consagra o templo. E nem precisa ser um templo, ou igreja, ou sinagoga, isso é de pouca importância. Pode ser um quarto em sua casa, uma cadeira, mas se somos consagrados a Deus e se preenchemos a nós mesmos com a convicção da onipresença de Deus, a atmosfera ao nosso redor enche-se de poder espiritual e aqueles que chegam podem sentir sua influência curativa. Onde há esse reconhecimento da presença e do Espírito de Deus, o poder de Deus flui, mantendo nossa liberdade mental, moral, financeira e física. E sempre que uma necessidade aparece, criamos o que parece ser um vazio dentro de nós, uma atitude de ouvir, e em seguida a palavra certa chega a nós, a palavra de Deus, que é imediata, afiada e poderosa, e que opera curando, sustentando e reformando. Só há um eu permeando cada pessoa, constituindo toda a vida individual, seja humana, animal, vegetal ou mineral. Esse um eu é a alma de todo ser, o princípio criativo, a atividade, a causa, a vida e até mesmo o próprio corpo. É tanto causa quanto efeito. É o eu que é a sacralidade de nosso ser, a consciência de nosso ser. É isso que nos governa. O eu no meio de nós é poderoso. Tire seus sapatos na presença da palavra eu, porque você está pronunciando o nome de Deus. O eu místico. A busca por Deus deve ser conduzida para dentro, mas isso não significa dentro do nosso corpo, porque nenhuma sondagem física ou mental jamais revelou o reino de Deus no corpo de qualquer pessoa. Portanto, podemos rapidamente rejeitar qualquer ideia de buscá-lo na medula espinhal, no estômago, no coração ou mesmo no cérebro. O reino deve ser encontrado dentro de nós. Isso nos leva às questões: quem somos? O que somos? Onde estamos? Muitos de nós já sabem que não estamos confinados em nosso corpo, e uma vez que sabemos disso, demos um enorme salto adiante no caminho espiritual, porque se estamos convencidos de que não estamos no corpo, não deveria demorar muito e nem exigir muita reflexão para estabelecer a verdade de que,
estarmos fora do corpo e sermos invisíveis, devemos ser incorpóreos e espirituais, alguma outra coisa que não o corpo. Então, quando buscamos o Deus dentro, não o buscamos dentro do corpo, nem mesmo da mente. Estamos buscando dentro de nós mesmos. Compreender a natureza da vida como consciência revela como é possível o reino de Deus estar dentro de nós, dentro de nossa consciência, dentro da parte que conhece, mas não dentro de alguma parte do corpo em particular. A consciência somente constitui o ser. Quando percebemos a nós mesmos como consciência e podemos olhar nosso corpo no espelho e agradecer a Deus que não estamos nele, agradecer a Deus que temos um corpo, mas não estamos no corpo, somos invisíveis. Começamos a entender os maiores ensinamentos do Mestre, que são o abre-te sésamo do progresso no caminho espiritual. Há ninguém jamais de paz sobre a terra, pois só um é o vosso Pai, que está nos céus. Como pode o filho desse Pai ser outro senão o ser espiritual, entidade e identidade espiritual, incorpóreo e invisível? A verdade é que nosso verdadeiro ser nunca é visto por ninguém. Ele é completamente invisível. É verdade que nosso corpo é visível, mas nós não somos. Estamos ocultos com o Pai. A identidade espiritual do nosso ser é Melquisedeque, o homem que nunca nasceu, nunca pode morrer e é invisível. Eu sou Melquisedeque. Eu sou ele que nunca nasceu e nunca morrerá, mantido e sustentado pelo ser. Eu sou a descendência de Deus, o próprio Deus jorrando como manifestação e expressão, Deus ele mesmo aparecendo como ser individual e como identidade individual. Ninguém jamais viu Melquisedeque, não com olhos. Ninguém viu você e nem me viu. Você e eu podemos ver as formas que aparecem, mas não podemos ver a realidade porque ela é invisível. Nós simplesmente vemos uma forma tão grande ou tão pequena e quem sabe daqui a 10 anos que tamanho terá ou onde estará, e isso não fará diferença, porque isso não será o eu que você é e nem o eu que eu sou. Assim, olhamos para o espelho com um novo tipo de visão. Agora sei que não estou dentro dessa forma. Eu sou o que governa esta forma. Eu sou o que se move e que é identificado pela forma. Mas eu não sou essa forma. Estou no coração do Pai e o Pai está em mim. Estamos ambos no céu, ambos espirituais. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, são um, e esse um permanece como eterna identidade espiritual. Essa parte de nós que nunca nasceu e jamais morrerá. Nem a morte nem a vida nos separará do amor de Deus. Há um ser que é inseparável do amor e da vida de Deus, e quando descobrimos esse ser, encontramos Deus, como o qual somos uma vida, um amor, uma substância, um ser. O materialista não pode perceber isso. Ele olha no espelho e diz: esse sou eu. Mas no caminho espiritual buscamos a nós mesmos no corpo, dos pés à cabeça, e chegamos à conclusão: aí eu não estou. Se formos honestos, teremos que admitir que ninguém nos conhece, exceto nós mesmos, e talvez mais de 99% de nós não compreende ou conhece nem a nós mesmos. Há uma área desconhecida de nosso ser,
mesmo para a mãe, marido ou esposa. É um lugar secreto em nós, nossa verdadeira e real individualidade, que ninguém pode perceber ou compreender e que mantemos oculto do mundo. Essa parte de nós é o eu que é a identidade individual, o eu que tem que ter existido antes da concepção, antes que fosse uma forma na qual se manifestar, e é o eu que continuará a existir depois que eu largar esta forma. Isso não significa que eu serei sem forma. A forma que eu serei provavelmente terá natureza e textura diferentes. É somente esse conceito particular de forma que será superado e desaparecerá. Mas eu permanecerei para sempre. E isso significa reencarnação? Em muitos casos, sim, porque se nascemos uma vez neste plano em particular, não há razão para duvidar que poderíamos nascer mais uma dúzia de vezes nele, se houver uma razão válida para repetir a experiência. As questões que precisam de resposta de cada um de nós são: por que eu escolhi vir para cá? Por que eu fui enviado aqui? A resposta depende do nosso ponto de vista. Fomos enviados em expressão para cá? Escolhemos entrar em expressão ou simplesmente viemos? Você só pode responder isso por si mesmo. Se, à luz da minha experiência, eu lhe disser que estou convencido de que é verdade que fomos enviados com um propósito específico e que esse propósito está sendo trabalhado, não há meio de transmitir isso a você, para que você possa acreditar. Você decide se chega à convicção dentro de si mesmo, onde pode receber esclarecimento sobre isso. Minha convicção pessoal sobre a verdade disso é o resultado de minha experiência de vida particular. E mesmo agora que tento comparar minha vida anterior aqui neste plano com a que eu vivo agora, surgem as questões: como pôde isso acontecer? O que pôde fazer para isso acontecer? Como pode alguém viver essas vidas tão completamente diferentes e ser pessoas tão diferentes numa mesma continuidade? Então, retrocedendo, pergunto: isso é mesmo verdade? Não sou eu agora a pessoa que sempre fui, mas incapaz de mostrar isso externamente, o que fui internamente, porque eu não sabia acessar isso? Não é por isso que eu sempre esperei? Não é isso que sempre pressenti, mas não podia romper padrões? Posso me lembrar do dia em que, como rapazinho, minha mãe me disse: eu sei o que há de errado com você, Joel. Você está procurando Deus. Ora, mãe, como pode dizer isto? Eu nem mesmo sei se há um Deus. Ah, mas eu sei. Você está procurando por Deus. Certamente eu estava, e toda a vida hoje mostra os frutos disso. Eu entrei neste mundo procurado por Deus. Eu entrei neste mundo procurando por Deus, mas ninguém acreditaria nisso, julgando pelos meus primeiros 38 anos. Essa ansiedade estava trancada dentro de mim. Eu não ousaria dizer isso a ninguém, embora quando eu tinha 19 anos consegui responder à minha mãe: eu descobri que você estava certa. Há um Deus, mas eu não posso encontrá-lo. Não importa com quem eu fale, todos parecem não conhecê-lo. E ela disse: bem, não pare, e quando você o encontrar, venha e me diga. E eu espero estar dizendo a ela. Esse é o único jeito que eu sei que eu sou o mesmo eu que eu era quando vim para este mundo, o eu que nasceu num nível de busca da realização de Deus
e eu tive que sair da concha e buscar por mim mesmo. Eu não posso provar isso a você. Você tem que aceitar que a minha palavra, ou duvidar, até que tenha uma experiência por si próprio que lhe mostre que esse eu que você é tem consciência desde que nasceu, de que realmente existiu antes de você vir para esta experiência. Pela graça divina, me foram mostradas outras vidas que eu vivi, então eu sei que estive antes aqui, e também sei de algumas experiências que tive aqui. Qualquer um de nós, em algum ponto do passado, em alguma forma anterior de evolução, foi o homem animal, o homem mental, e foi sendo preparado para entrar neste estado particular, evoluindo em alguma medida para o homem espiritual. Tudo isso leva muito tempo, embora não seja uma questão de tempo. É uma questão de evolução que, na nossa experiência, aparece como tempo. Tudo isso por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na experiência conhecida como Jardim do Éden, que resultou num falso estado de consciência que chamamos de humanidade. E nesse estado de humanidade, não somente precisamos uns dos outros, mas precisamos de coisas, precisamos de dinheiro, precisamos disso e daquilo. Toda a experiência humana se dirige a conseguir coisas. Há o homem puramente animal, que sai atrás do que quer com martelo e tenazes, usando total força física do seu corpo ou armas materiais. Também há o homem que quer as coisas com a sua mente, e embora a maioria das pessoas seja honesta e tente conseguir conquistar o que quer, quando as coisas não vêm facilmente, muitas vezes aplicam truques para conseguir o que querem legalmente, mas sem preocupação nenhuma com a ética. E se isso não funcionar, podem agir fora da lei e até roubar e matar pelo que querem. Numa escala maior, o homem recorre a uma forma de assassinato legalizado chamado guerra. Eventualmente, talvez depois de muitas vidas, o homem que dependeu de sua força física e de seu esforço mental eleva-se ao status de homem espiritual. E aí está a história do desenvolvimento da consciência. Se você vai ou não nascer novamente, depende dessa questão. Haverá uma razão para isso? Houve uma razão para eu nascer da última vez? Foi porque eu não tinha feito contato com Deus. Ou eu não tinha vencido as barreiras, então tomei essa experiência para sair da concha. Quantas lições mais por aprender somente posso saber no contexto de uma experiência de vida. E se haverá necessidade de nascer novamente, dependerá de haver a necessidade de um determinado serviço que eu tenha a oferecer na Terra. Se há, reencarnarei. E você também. Foi a sua consciência em desenvolvimento que o trouxe a esta fase particular de experiência, suficientemente adequada para abri-lo para uma abordagem espiritual da vida. Você viveu no plano animal, você viveu no plano mental e agora se aproxima do plano espiritual. Mas não esqueçamos que, durante todo o tempo, permanecem traços do animal em cada um de nós, assim como do mental, mas por agora a maioria de nós está destinada ao caminho espiritual. Cada um formou para si mesmo um corpo, um lar no qual se educa, uma atividade para operar, a serviço de desenvolver a consciência, ao ponto de reconhecer a realização. Toda a experiência de nossa infância, tanto as boas quanto as ruins, e toda a nossa experiência no trabalho e na vida familiar foram necessárias para nos trazer a este desenvolvimento.
Nós sempre estivemos funcionando no nível particular necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, porque o propósito de nossa estada aqui é nos desenvolvermos espiritualmente, mudando de experiência em experiência, até que o eu que nós somos se estabeleça em toda a sua pureza e plenitude. O eu não é nem masculino e nem feminino. O eu é o eu. O eu não é preso nem livre. O eu é a identidade universal, suprema, divina e verdadeira de todos nós, a despeito de qualquer forma assumida nesta encarnação. Devemos aprender a viver com este eu no meio de nós, aprender a procurá-lo por inspiração. Se precisamos de uma ideia para um livro ou uma pintura, para um trabalho ou uma lei, seja lá o que for, o eu abrange tudo. Então, se for necessário encontrar um livro, um professor, um editor ou qualquer outra coisa quando nos voltarmos para dentro, o eu aparecerá externamente como a forma necessária para a nossa expansão naquele momento. Nós nunca descartamos nossa forma, mas nosso conceito de forma, sim. Nós descartamos um conceito assim de quando tínhamos 3 anos de idade, outro quando tínhamos 13 anos, outro com 21 e ainda outro com 40. Continuamos descartando esses conceitos de forma, mas o eu continua para sempre, e o eu sempre tem forma. O eu está sempre incorporado em forma. O eu nunca pode perder sua forma, assim como eu não posso perder minha identidade. Minha verdadeira identidade nunca nasceu e nunca morrerá. Ela estava presente quando fui concebido no ventre de minha mãe e testemunhará minha passagem desta cena e também quando parece permanecer aqui, conforme eu sigo adiante progredindo. Esse é o eu em mim que nasceu, o eu em mim quando eu era criança, o eu em mim da maturidade, o eu que eu sou conforme prossigo meu caminho. Eu imaculadamente concebido, autocriado pelo ser, mantido e sustentado pelo ser, infinito, individual, eterno e imortal. Esta é a verdadeira identidade e este é o eu que agora olha através de meus olhos. Esse é o eu em mim que agora é professor e curador, mas é o mesmo eu de quando era vendedor de mercadorias. Este eu é o mesmo eu que eu era quando estava na escola. O mesmo eu que se manteve observando esses diferentes estágios do meu desenvolvimento, mas que não poderia operar mais rápido do que Joel poderia assimilar. Esse é o eu em mim, o eu em você. Este é o eu no amigo ou no inimigo. Todos aqueles que põem a mão no arado devem se determinar a não voltar atrás jamais. A mulher de Ló voltou-se para trás, olhou para trás, distante de Deus, e então estava perdida. O caminho é reto e estreito, e poucos entrarão, e esses poucos o alcançarão. E quando alcançarem, o que é que terão alcançado? O conhecimento de que eu entre vós sou poderoso, a percepção de que eu tenho estado contigo desde antes de Abraão, e esse eu jamais os deixará, nem os abandonará. Eu no meio de mim alimenta-me, veste-me e dá-me um lar.
Eu dentro de mim jamais fui limitado. Eu dentro de mim tenho sido sustentado com todo o necessário, pois eu não sou dependente do homem com fôlego nas narinas. Eu no meio de mim não dá a conhecer a si mesmo, mas permanece em silêncio, em segredo, sagrado, habitando em Deus. E juntos somos dois que somos um, caminhando pela terra. Eu dentro de mim é o Filho espiritual de Deus, o Cristo, Melquisedeque, aquele que nunca nasceu e nunca morrerá, e que é e sempre será invisível. Eu sou a presença invisível dentro de mim, que vai na minha frente para abrir caminho. Eu sou a presença invisível que anda ao meu lado, me protegendo e andando atrás de mim, me guardando. Eu sou a vida dos meus amigos, eu sou a vida dos meus inimigos. Nós somos um, embora cada um com uma expressão individual, um em essência infinita, mas em forma e modos individuais de expressão. Eu sou o autor em um, o compositor em outro, o curador, o pastor, o pintor, o poeta em outro ainda. Eu sou a inspiração em minha vida e a inspiração para qualquer um que a busca. Eu posso fechar meus olhos a qualquer hora do dia ou da noite e voltar-me para o infinito invisível, para o eu dentro de mim, e receber nova iluminação, nova luz, nova saúde e nova força. Interiormente e silenciosamente, diga a palavra eu, gentilmente, suavemente, eu significando o meu ser, sua verdadeira identidade. Feche os olhos a toda a aparência externa e dentro do santuário interno, sozinho com Deus, ouça a voz de Deus dirigindo-se a você. Eu te digo, filho, pare de depender do homem. Eu estou aqui no meio de ti, este eu que declaraste. Olha para mim, escuta-me, o eu do teu ser, e serás salvo. Não procura por efeitos, nem por pessoas, não procura por fama, honrarias ou fortuna. Olha para mim, eu dentro de ti, sou teu pão, tua vida. Não necessitas ganhar teu pão pelo suor de teu rosto. Trabalha, mas desfruta dele. Trabalha, ama teu trabalho, mas nunca te sintas dependente dele para viver, pois eu estou vivendo em ti. Eu sou tua vida, eu sou teu ser. Eu permaneço como a árvore da vida no meio do jardim que é o teu ser. Eu no meio de ti sou poderoso, mesmo teu corpo é o templo do Deus vivo que sou eu. Teu corpo, tua mente, tua alma, todos dedicados a mim, e eu os ordenei. Eu te dei tua mente e teu corpo. Eu sou a substância do teu corpo. Eu sou quem faz teu coração bater e governo cada órgão e função do teu corpo. Deixa, pois, que ele controle a si mesmo. Eu fiz segundo minha imagem e semelhança, da minha substância. Eu te conhecia antes de seres concebido no ventre de tua mãe, ali eu formei teu corpo. Eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Muitas vezes me deixaste, muitas vezes fizestes falsos deuses, deuses de ouro e prata, deuses de pílulas, pós e emplastros. Eu os procurou por saúde e alegria. Procuraste exteriormente por prazeres, satisfação e paz, e ainda assim eu sou o vinho da tua inspiração. Busca a mim, porque encontrando-me estarás em paz.
Acaso fala a criatura com seu Criador? Fala o barro com o oleiro? Não. Eu sou o oleiro, eu sou o Criador e toda a criação escuta a mim. Os céus declaram a minha glória, a terra mostra minhas obras. Sabes que te dei domínio sobre tudo na terra, no céu, nas águas e profundezas abissais? Eu sou o caminho, vive no meu caminho. Não viva nos caminhos do mundo, não viva nos caminhos da forma, mesmo que pareça uma forma tão poderosa quanto uma bomba de hidrogênio. Eu sou tua torre mais alta, eu sou tua fortaleza. Oculta-te em mim, abriga-te no entendimento de que só existe um poder, que sou eu. Olha para mim e serás salvo não por força, não por poder. Baixa a tua espada. Aqueles que vivem pela espada física ou mental morrerão. Vive por meu espírito, não por força, não por poder, mas por meu espírito. Permanece em mim. Deixa-me permanecer em ti. Se permaneceres em mim e deixares que eu permaneça em ti, se viveres no reconhecimento de que eu no meio de ti sou tua verdadeira identidade, tua vida eterna, atrairei para ti tudo o que te for necessário para um desenvolvimento harmonioso, seja pessoa, lugar ou coisa. Vai no santuário interior do teu ser e aquieta-te. Não ores em público, não digas aos homens do que precisas, não digas aos homens o que gostarias de ser e nem digas o que gostarias de fazer. Vive em mim, deixa-me viver em ti, deixa-me ser a invisível presença que vai adiante e prepara o caminho para ti. Deixa-me ir na tua frente silenciosamente, como o que é sagrado e secreto. Não fiques impaciente se levares um tempo para voltar para casa. Já te envolveste com pessoas e situações que não podes deixar subitamente. Tens que te afastar disso tudo, mas sem injúrias à vida, ao bem-estar ou ao conforto dos outros. Não podes ter tua vida e teu bem-estar às custas dos outros. Não é essa a lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. E essa podes cumprir se olhares para mim, se entenderes que eu estou dentro de ti e sustento o meu próprio ser. Não fiques impaciente se tudo parece demorar. Eu te guiarei por um caminho que não conheces, e nem sempre te parecerá um caminho curto, nem sempre será um caminho sem uns poucos passos sangrentos, ou mesmo uma cruz, mas mesmo assim eu estou te guiando por este mundo de ilusão, de volta à casa do teu Pai, que sou eu. Eu tenho carne, tem certeza disto. Eu tenho carne para comer que não conheces. Não deixes tua mente vagar, especulando como conseguirás uma casa, companhia, sustento ou saúde. Tem certeza de que eu tenho carne, e tenho carne, vinho e água. Descansa e permite que isso venha a ti. Não tenta atrair suprimento, nem mentalmente, nem fisicamente. Apenas faz teu trabalho de cada dia, o trabalho que te foi dado a fazer. Faz do melhor modo que sabes fazer, mas não faz isso para viver, faz isso por amor. Deixa que o viver te seja a coisa acrescentada. Eu, teu Pai que está nos céus, eu que estou no meio de ti, eu sei das tuas necessidades antes mesmo de ti. É de meu agrado dar-te o reino, se habitares em mim e permitires que minha palavra habite em ti. Vive em mim, vive na percepção de que o eu dentro de ti é Deus, que eu no meio de ti é ordenado por Deus,
pois Deus é tanto o Pai quanto o Filho. Deus é tanto o dom quanto o doador. Confia neste eu, no centro de teu ser. Confia a Ele teus desejos secretos, mas não que eles não almejem pessoas, lugares ou coisas. Teus desejos devem ser descansar em mim, paz em mim, satisfação plena em mim, alegria em mim. Congrega comigo em teu sacrário interior, pois eu dentro de ti sou tua vida. Eu sou aquilo que prospera em ti, que atrai tudo o que te é necessário para a tua expansão e desenvolvimento espiritual. Se enfrentares 40 anos de adversidades até que possas entrar na terra prometida, sê paciente, sê paciente. Criaste essa adversidade através da qual deves ser guiado. Se houver a experiência da cruz, aceita-a. Trouxestes a ti mesmo até aqui e este é o jeito de saíres da adversidade. Se fizeres tua cama no inferno ou no céu, eu, no meio de ti, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mesmo que sejas o ladrão preso na cruz, eu te levarei comigo ainda hoje para o paraíso. Não temas por efeitos, nem por condições exteriores. O eu do teu ser, sou a parte de ti que nunca nasceu. Eu te trouxe nessa experiência e te conduzirei através dela, e eu te levarei para a próxima experiência, até mesmo no fim do mundo. Como tenho estado contigo há tanto tempo e não me conheces? Apesar de todo esse tempo, ainda não me conheces como Cristo, como Melquisedeque, como o Filho espiritual? Quando prosseguires o suficiente, perceberás que eu sou Deus, o Pai, assim como eu sou Deus, o Filho. E então compreenderás a unidade, porque sou infinito e não há poderes do mal. As imagens do mal que vês, escutas, tocas, provas e cheiras são feitas do tecido do nada, do tecido do hipnotismo, do tecido da sugestão. Não as temas. Elas não têm identidade, nem entidade e não têm ser real. Somente compreendas que são tecidas com ilusão mental, nada na verdade, pois eu dentro de ti sou o único poder e a única presença. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração e a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Ele e eu no meio de ti sou eu no meio do teu próximo. Se realizas isso até o último dos teus próximos, é a mim que realizas, porque eu sou Ele tanto quanto sou tu. Portanto, se nada fizesses pelo menor dos teus próximos, foi por mim que nada fizeste. O que recusaste a alguém, recusaste a ti mesmo, pois eu sou o teu ser e sou também o ser do teu próximo. Eu, o Deus no centro de teu ser, sou Ele. Eu, Deus, sou o teu próximo. Eu sou Melquisedeque. Tudo que tem forma deve honrar e pagar dízimo a mim. Eu sou Melquisedeque, o que não nasceu e que não morrerá. Eu sou o Espírito de Deus em ti. Eu sou tua verdadeira identidade. Eu sou a verdadeira alma do teu ser, a vida do teu ser. Desperta, tu que estás adormecido. Desperta, e quando despertares, verás a mim como eu sou, e ficarás satisfeito com tua semelhança. No caminho espiritual, fazemos uma transição da vida sob a lei para a vida sob a graça. E então, conscientemente, nos lembramos que não estamos sob a lei. Isso significa qualquer tipo de lei da medicina, de infecção, hereditariedade, teológica
punitiva pelo passado ou pelo presente, ou pelas faltas dos pais ou os avós. Não vivemos mais sob as leis da matéria, não vivemos mais sob as leis da mente, não vivemos mais sob as leis da teologia. Vivemos pela e sob a graça. Tua graça me é suficiente em todas as coisas. Tua graça, não dinheiro, não meu coração, fígado ou pulmões. Tua graça me é suficiente em todas as coisas. Saúde, sustento, companhia, liberdade, alegria, paz e domínio. Por tua graça, não mais vivo sob a lei, não mais vivo pensando por suprimento, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os meus pensamentos. Eu vivo por todo pensamento que procede da mente de Deus, por cada palavra que é a graça. Eu vivo minha vida ouvindo a voz suave, pequena e silenciosa. Eu sou a criança de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Foi-me dado domínio sobre este corpo. Eu sou livre. Achei minha liberdade na percepção da minha verdadeira identidade como o eu. Como filho de Deus, sou livre e não mais vivo sob a lei da imitação, da limitação, mas sob a graça. Como seres humanos, estamos no túmulo onde o Cristo permanece sepultado, e tudo que o mundo vê é esse cadáver vivente no qual estamos sepultados. Dentro de nós, nessa tumba da humanidade, está o Cristo, e em certos momentos de nossa vida, que podem nos acontecer mesmo neste momento, uma experiência acontece, e então, poucas horas depois, olhamos no espelho e descobrimos que nossos olhos foram abertos. Tenho sido limitado por um corpo finito e por uma conta bancária, circunscrito por suas dimensões. Mesmo minha fortuna era um túmulo no qual eu fui enterrado. Mas agora eu não estou mais lá. Fui ressuscitado. Não mais estou enterrado no túmulo do corpo, nem estou sujeito às suas limitações. Esta forma agora é um veículo para mim, assim como o meu automóvel. E este dinheiro, isso também é uma ferramenta, um instrumento, um meio de troca, algo que me foi dado para usar. Não mais estou no túmulo de minhas crenças. Eu ressuscitei. Não estou mais enterrado num corpo e nem num talão de cheques. Agora estou fora de tudo isso. Essas coisas estão a meu serviço, ferramentas dadas a mim para o dia a dia. Não temas andar sobre as águas do Espírito. Lembre-se de que você pode até falhar, mas não há desgraça em falhar. A única desgraça é não tentar. Todo mundo tropeça um pouco ao avançar. Até mesmo Jesus Cristo esteve sujeito a tentações até o último momento. Não se envergonhe porque tentações lhe assaltam. Tem que ser assim que você tropece e caia, pois estamos sujeitos às tentações. Por cada uma delas nos fortalece em nosso caminho, até que cheguemos ao monte da transfiguração, até morrermos e renascermos no Espírito. E assim também nossos discípulos, que se elevarão o suficiente para nos contemplar como realmente somos, em nossa pura percepção espiritual, e mesmo na perfeição do corpo. Pela graça alcançamos um ponto de transição, e então nossos amigos e parentes dizem: você mudou. Alguma coisa maravilhosa aconteceu em sua vida. Gratidão.